E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Bueno Motos e Viagens. E hoje eu quero aproveitar que estou na estrada para trazer para vocês as minhas impressões e opinião sobre a motoca, né? Eu já rodei com ela aí quase 15 mil quilômetros. Essa viagem eu fiz cerca de total, são 700 quilômetros mais ou menos, que eu saí de Lauro de Freitas, na Bahia, até Aracaju, em Sergipe. Estou voltando agora, nesse vídeo que estou mostrando para vocês. E eu quero contar um pouquinho de como está sendo a minha experiência até então, né? Estou aí há 7 meses com a moto e vou contar alguns pontos positivos e negativos da motoca. Vamos nessa? Bom, o primeiro ponto negativo que eu tenho para falar aqui da motoca é o banco do garupa, tá? Que ele é extremamente desconfortável, pelo menos na opinião da minha esposa, que é quem eu levo para viajar comigo, quem eu levo na minha garupa. Na cidade, no dia a dia, ele é ok, é totalmente aceitável, e a suspensão da moto dá uma compensada no desconforto do banco. Porém, após alguns quilômetros, algumas horas de viagem, o banco chega a incomodar tanto que ela precisa fazer várias paradas a cada 50 a 60 quilômetros para poder descansar de cerca de 10, 15 minutos, para poder se recuperar e retomar a viagem, o que acaba fazendo com que a gente perca um pouco de tempo. E para solucionar esse problema, seria necessário colocar um banco comfort, né? Ou substituir o banco original, ou colocar uma capa por cima do banco, que tem uma espuma extra para deixar ele mais confortável. Porém, como no momento dessa viagem não tinha tempo hábil para comprar aí a chegada do banco comfort ou da capa, eu fiz uma adaptação, que eu vou mostrar para vocês. Uma adaptação até engraçada, porque é uma solução bem simples, né, e muito barata, que foi uma câmara de ar de carrinho de mão, que eu coloquei aí no banco da moto, no banco do garupa. Foi uma dica que um amigo meu, Yuri Figueiredo, ele tem até um canal no YouTube, que ele anda com a Tenere 250 dele, faz várias viagens também. Vou colocar até o card do vídeo do canal dele aí. Ele já tinha me dado essa dica antes, eu decidi pôr em prática e me surpreendeu, porque minha esposa conseguiu fazer 200 km sem precisar parar para descansar. Que foi uma enorme surpresa, porque uma câmara de ar baratíssima, custa menos de R$10, qualquer loja você acha. E foi bastante eficiente para essa viagem. A gente conseguiu rodar 200 km, só precisei parar para abastecer e a gente seguiu viagem. O segundo ponto negativo dessa moto é que o paralama dela é bem curto, o paralama traseiro. E por conta disso, tem uma região ali da balança que acumula muita sujeira. Você acabou de lavar a moto, se você passar por qualquer sujeirinha no asfalto, a roda joga aquela sujeira ali, fica do lado da corrente, joga também no amortecedor e faz uma bagunça, né? E já existe soluções para esse tipo de acontecimento em motos mais simples, como na Tenere 250 e na Landa 250, que eles têm uma espécie de lona de emborrachado vertical, que quando a sujeira bate, ele cai volta direto para o asfalto. Então não corre esse risco aí de sujar o amortecedor da moto ou a corrente da moto, né, e acumular essa sujeira. A solução para isso é tentar fazer uma adaptação justamente de uma lona ou de um emborrachado para proteger o amortecedor e a corrente e retirar o paralama original. Eu inclusive pretendo fazer essa adaptação. Aproveitando que eu já falei da sujeira na balança, que a roda joga sujeira, outro ponto negativo é que joga muita sujeira na garupa. A pessoa fica na garupa e também no banco do garupa, caso você não esteja levando ninguém. Eu coloquei o baú e isso deu uma reduzida na sujeira, porque ele acaba parando, muita sujeira acaba batendo nele e não vai para as costas da pessoa, né? Porém, o espaço entre o banco e o garupa ainda joga água, joga lama, sujeira por onde você passar. Se for dia de chuva, vai pegar aquela água toda e vai jogar na pessoa que está sentada na garupa. E se você não tiver baú,
a sujeira pode chegar a bater até no cabelo da pessoa que está na garupa. Outro ponto negativo também são a falta de acessórios originais nas concessionárias. Há 2 meses atrás, a última vez que eu fui na concessionária, quando eu fiz o test ride da Daytona 660, tinha pouquíssimos acessórios disponíveis. Isso porque na época que eu comprei a moto realmente não tinha nenhum acessório. E até 2, 3 meses depois que eu comprei não tinha nenhum acessório na concessionária aqui da Bahia. E no grupo já tinha pessoas dizendo que já tinham acessórios disponíveis em outras concessionárias em outros estados do país. Mas mesmo quando tem os acessórios, o preço dos acessórios é muito alto e também das peças, por serem originais Triumph, né? Porém, o preço de peças originais, mesmo em outras marcas, também é muito alto. Então, não é algo exclusivo da Triumph ter peças e acessórios caros. E aproveitando esse embalo, eu também queria falar da ausência de peças paralelas no mercado, né? Como é uma moto relativamente nova, a única peça paralela até então que eu encontrei são as pastilhas de freio dianteira e traseira, até porque ela compartilha as peças com a Dominar 400, a Duke 390 e as 310 da BMW. A moto vem com alguns acessórios de fábrica, pelo menos a Scrambler 400X, né? Ela vem com protetor de radiador, protetor de farol, vem com os protetores de mão, vem com protetor também de cárter, né? De radiador, acho que de radiador já falei. E isso é um ponto positivo, porém o ponto negativo é que esses acessórios são de plástico, com exceção, eu acho que do protetor de radiador, ele parece ser de metal. Porém, a própria Triumph vende um protetor de cárter de alumínio, o que deixa óbvio que um protetor de cárter de plástico não vai ter tanta eficiência quanto um protetor de alumínio. Porém, é um ponto positivo porque é melhor ter do que não ter, mesmo que seja de plástico. A moto tem um tanque de 13 litros, um belíssimo tanque, muito bonito, que orna bastante com o visual da moto. Porém, 13 litros para uma moto que faz na estrada 23 km por litro, que é uma média boa, ponto positivo para a moto, é que é uma autonomia baixa, de até 300 km. Então, se você for rodar em um trecho, que existem vários, né, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, como na Argentina, tem trechos que você fica muitos quilômetros sem posto de combustível. Você vai precisar levar um tanque reserva para poder ter autonomia para chegar até o próximo posto de combustível. E algo que aconteceu comigo, que eu também considero um ponto negativo, é que a pastilha de freio dianteira durou muito pouco, apenas 7.000 km, quase 8.000 na verdade, quase 8.000 km, porém, na maioria das minhas motos, tanto a Meteor quanto a Phaser e a Intruder que eu tive, as pastilhas de freio costumavam durar 15.000 km, quase o dobro do que durou a pastilha dianteira da Scrambler. Eu espero que essa pastilha que eu coloquei da marca Brenta dure mais tempo. Bom, chega de falar mal da moto, né? Ao menos que eu lembre de alguma coisa. Vou falar agora alguns pontos positivos, com exceção dos que eu já falei, como os acessórios que ela já vem de fábrica e a economia. Ela faz 23 km por litro na estrada e faz 26 km por litro até 30, a depender da mão da pessoa, no uso urbano, dentro da cidade. E também eu falei do tanque que orna com a estética da moto, e esse é outro ponto positivo dela, que é uma moto muito bonita, estilosa, tem esse visual Scrambler mesmo, né? Remete às antigas motos que eles adaptaram para as Café Racer, que eles adaptaram para poder utilizar no uso fora de estrada, para subir duna e subir montanhas. Ela é muito estilosa, tem excelentes pneus para uso off-road, uso misto na verdade, né? Uso na estrada, no asfalto e na terra.
Vem com ótimos pneus, o Karoo Street da Metzeler, 100 mm na frente, 140 no pneu traseiro. Tem ótimo grip no asfalto. Já fiz off-road com eles leve, claro, não fiz trilha técnica, até porque eu nem sei fazer trilha técnica, não tenho essa habilidade. Porém, são pneus que me deram confiança no off-road, coisa que eu nunca senti com outra moto, porque eu só tive moto de asfalto, como a Meteor 350, a Intruder e a Fazer, e com todas elas eu fiz um pouco de off-road, mas sempre dava derrapada, escorregava. Eu até tinha medo de pegar pista de terra, off-road, por conta disso. E com a Scrambler eu senti até confiança em ir mais rápido, chegar a 60, 70 km por hora numa estrada de terra. Então, um ponto positivo para ela. Tem um motor maravilhoso de 40 cavalos, que dá para pegar uma estrada bem tranquilamente, mesmo com garupa. Você não sente insegurança nas ultrapassagens, você consegue atingir velocidades mais altas se necessário. Porém, uma velocidade ali boa para viajar com ela, realmente até 120 km por hora, uma velocidade que eu considero segura. Para ultrapassagem, nessa viagem eu cheguei até 130, 140, porém não mantive por muito tempo, porque não é do meu agrado viajar essa velocidades tão altas. Outro ponto positivo que eu não posso deixar de falar é, obviamente, o controle de tração, ABS e a possibilidade de desligar os dois para fazer um off-road com mais liberdade, né? Tem gente que prefere desligar o controle de tração e o ABS para poder andar no fora de estrada. Então você tem essa possibilidade, né, nessa moto, que a maioria das motos, por exemplo, as concorrentes dela, XRE, Lander, Versys, não tem essa possibilidade. Na realidade, eu estou falando da Versys, mas eu não tenho 100% de certeza se é possível desligar ou não o ABS nela. E outro ponto muito positivo que me fez querer comprar essa moto foram as revisões a cada 16 mil quilômetros após a primeira revisão, que é de 1.000 quilômetros. E também não posso deixar de falar esse valor promocional, que eu não sei se ainda está em vigor, que as duas primeiras revisões, independente se for por quilometragem ou por tempo, tem o valor de apenas R$100. E R$100 a gente sabe que não paga nem o litro de óleo dessa moto, que é o 100% sintético 10W50 da Castrol. Na realidade, talvez até pague, dependendo do lugar que você compre. Mas ela vai 2 litros no motor, então a gente sabe que não paga a troca de óleo dela, né? É um valor promocional que eu espero que ele esteja em vigor e fique por um tempo, porque com certeza isso faz com que as pessoas queiram adquirir essa moto, né? Em até um ano com ela você vai gastar só de revisão obrigatória apenas R$200 ou 16 mil quilômetros, né? Então, de fato, a primeira revisão que eu vou pagar o valor real vai ser a de 32 mil quilômetros ou de 2 anos. Mas eu acredito que, como eu rodo bastante, como vocês podem ver, já tenho 7 meses com a moto, estou com quase 15 mil, eu vou fazer a revisão por quilometragem mesmo. E, então, basicamente, esses são os pontos positivos dela que eu vi até então. A moto tem uma postura legal, confortável. Eu mesmo não sinto necessidade de mudar o banco dela para fazer as viagens que eu fiz até agora. Eu rodei os 200 km que eu falei para vocês até parar para abastecer tranquilo, sem desconforto. A posição dela é muito boa. Talvez eu colocaria um riser de guidão apenas. Eu vi algumas pessoas falando que deixa a moto mais confortável. Estou analisando a possibilidade de colocar um riser de guidão para melhorar um pouquinho a postura dela, né? Fora isso, acredito que outro ponto positivo, na verdade, é o farol dela, que eu acho que ilumina muito bem, como eu tenho até shorts aí no canal, iluminando a estrada sem nenhuma iluminação além do farol dela, e ele ilumina muito bem. Já fiz viagem à noite também na estrada e não passei nenhum perrengue. Então é uma moto que com certeza vale a pena, tem um excelente custo-benefício. Por R$34.990, poucas motos entregam que essa moto está entregando aí para as pessoas, né? Além de ser uma Triumph que tem um ótimo custo-benefício e até então, aparentemente, eles estão resolvendo os problemas que essas motos estão dando. Fora que ela até então não soube de nenhum
problema grave que a moto teve. São coisas pequenas, alguns casos esporádicos que estão sendo resolvidos, tá bom? Fiquem aí com o restinho do vídeo, já quase chegando em Lauro de Freitas. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!